Hoje nós vamos fazer uma análise aqui de um prompt que eu utilizei essa semana aqui junto da inteligência artificial para ajudar na escolha de fundações profundas. A gente tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei para vocês sobre a utilização da IA para otimizar as sessões, padronizar as sessões de uma sapata. E hoje, em vez de fazer com uma fundação rasa, eu utilizei aqui a IA para fazer a análise de uma fundação profunda, ou seja, blocos com estacas. E aí eu quero trazer para vocês hoje o prompt, eu vou reagir aqui à conversa que eu tive com o Claude e mostrar como que eu pedi isso para ele e mostrar para vocês também sobre as condições de contorno e os resultados e o que ele me entregou aqui. Bom, a inteligência artificial que eu utilizei foi o Claude, né? Eu tenho utilizado bastante o Claude, tenho gostado demais do resultado que ele tem trago. E eu tenho tentado escrever assim os meus prompts com as seguintes lacunas, né? Eu gosto de falar sobre o, o CTR. É, CTR, exato. E não é aquele CTR que a gente analisa, por exemplo, lá no tráfego pago. Aqui é de fato um, um trocadilho que eu coloquei, mas eu sempre tenho tentado trazer os prompts na seguinte configuração: contexto, tarefa e resultado. Eu sempre tenho tentado trazer isso nos meus prompts, por quê? Porque eu estava vendo que eu estava pedindo muita coisa para ele e estava vindo um resultado totalmente diferente. E aí, quando eu comecei a pedir o resultado que eu gostaria ali daquela conversa, as coisas fluíram melhor e tem me auxiliado bastante aqui nessa formulação de novos prompts, né? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu dei aqui pro Claudinho, eu falei, faz uma planilha para mim somente com as combinações maior de n máximo de cada bloco, de 1 até 113, depois as estacas de 1 a 10, e quero uma tabela exatamente dessa forma, que tá o resultado que eu tinha dado. Bom, essa planilha aqui, PAV1 Fundação, eu extraí aqui do próprio Eberic, aqui ó, em esforços da fundação. É aqui, ó. E aí, bem aqui, ó, eu tirei os casos de carregamento, deixei todas as combinações e ele retornou uma planilha pra gente com. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Eu acho que nesse computador não tá ativado, ó, produto não licenciado. Mas vou tentar mostrar para vocês, que acho que dá para mostrar. Bom, esse aqui é o relatório que sai lá do Eberic pra gente, né? Ele tem a força normal, MX, MY, VX e VY, os esforços horizontais. E por que que eu pedi aqui pro Claude para ele gerar pra gente só a planilha com os esforços normais, só a coluna 2 aqui que eu pedi para ele? Porque quando a gente utiliza as molas na fundação, igual eu sempre utilizo nos meus projetos, o esforço de momento e as forças horizontais, eles reduzem bastante. E nesse projeto aqui, que é um projeto bem simples, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um projeto bem, bem simplesão, deixa eu colocar aqui em perspectiva. Então, em projetos simples como esse aqui, a gente é um projeto que não tem laje, é só estrutura metálica. Então, em projetos simples como esse, a gente não tem a necessidade, a gente não tem muito esforços horizontais e momentos que são relativamente altos. Então, por isso que eu pedi para ele dar uma filtrada aqui em relação ao N máximo de cada combinação que saiu lá. E aí ele retornou esse documento aqui pra gente. Ó, abri aqui. Então ele retornou aqui pra gente os blocos e as estacas e os esforços que a gente tem. E se eu não me engano, o máximo que a gente teve aqui foi 12,15 toneladas. Foi esse B63 aqui mesmo. Então ele passou pra gente aqui as numerações dos blocos e o N máximo de cada um, né? E aí eu dei uma reorganizada nessa planilha. E até falei para ele, ó, dei uma organizada melhor nessa planilha, agora eu vou te passar a resistência de cada estaca e profundidade, e quero que faça o estudo de custo-benefício de quantas estacas precisa por bloco,
a quantidade de concreto e a metragem de estaca total. Nas estacas, calcular a metragem e a quantidade de concreto para colocar na verificação também. Se a resistência da estaca não der necessário, precisa informar que deve ter profundidade maior. Aí, ó, até mostrar aqui como que eu fiz essa organização. Ó, aqui eu coloquei todas. Lá tava com duas abas de bloco e estacas, eu coloquei tudo em uma só. Ó, então eu coloquei os blocos até o bloco 113 e as estacas aqui, coloquei também os valores dela aqui. E aí ele retornou pra gente, aí eu calculei aqui pelo stack a resistência que o meu solo resiste em 4 metros, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então variou de 1,91, 2,75 até chegar lá no 9,3 toneladas. E aí ele fez algumas perguntas aqui do tipo de estaca, o diâmetro. E aí eu falei para ele aqui que eu gostaria que ele me retornasse, né? Fazer um estudo mostrando todas as metragens para apontar qual que é a melhor. E aí ele retornou para a gente aqui, ó, estudo fundações PAV 1. Então ele retorna aqui para a gente essa planilha com o estudo das fundações. E aí ele separou aqui de uma forma que eu não gostei muito, porque ele separou entre uma, duas estacas, três, quatro estacas e fez o cálculo em relação à profundidade. E aí ele mostrou aqui para a gente a melhor opção com vários tipos de profundidade. Não é algo que eu costumo utilizar nos meus projetos. Geralmente eu tento sempre escolher a profundidade igual para facilitar na obra. Então, por exemplo, todas as estacas escava, sei lá, 7 metros, reformulando. Então, eu tento sempre escolher uma profundidade ideal ali. Então, sempre todas as estacas vai ter a mesma profundidade. Ou eu tento variar ali pelo menos 2 a 3 profundidades para não ficar tão difícil para a obra. Foi algo que eu não gostei muito do resultado aqui que eu tinha dado para ele. E aí eu falei para ele, ó, Cláudio, quero que as colunas sejam de metros em vez de uma, duas estacas. E aí temos que chegar numa opção de metros para todas as estacas, porque vamos contratar um maquinário só e evita erro. Exemplo aleatório, vamos chegar que a solução de 6 metros é melhor. Então eu estou falando para ele fazer um estudo aqui que verifica qual metragem que gasta menos, né? E aí ele perguntou aqui como que define o número de estaca por cada profundidade. Eu falei que arredonda para cima, então se foi de 1,8 usa 2. O que que a planilha deve apontar como a melhor profundidade. E aí eu mandei para ele, cara, você consegue fazer uma análise de custo por bloco também? Porque se tiver mais estacas por pilar, vai dar bloco maior e gastar mais concreto. Então o que que eu falei para ele aqui, ó? Eu falei para ele aqui que se a gente tem uma estaca, sei lá, a gente usa, vamos lá, supor que a gente usa que as estacas têm que ter 4 metros, que é aquela resistência, acho que de 1,91 tonelada força. Então a gente gasta menos estacas, só que a gente vai ter bloco aqui de 5 estacas, a gente vai ter bloco de 4 estacas, e aí o que a gente deixa de gastar nas estacas, a gente gastaria lá no bloco. Então é algo que a gente tem que manipular aqui para definir a melhor escolha, né? Então, a gente reduzir a quantidade de blocos e também chegar num ponto ali que a estaca fica gaste menos também, né? E aí ele pediu para mim mandar as dimensões e alturas dos blocos, o formato, tabela, até foto do projeto. E aí eu mandei para ele aqui, ó, o bloco de uma estaca, 60 por 60 por 50. Ah, mas como que você escolheu essa altura? Aqui foi por achismo aqui, o que geralmente dá nos projetos, né? Então, falei para ele, ó, o bloco de uma estaca 60 por 60, o bloco de duas estacas 150 por 60, bloco de três estacas, eu perguntei para ele como que ele gostaria de ter essa informação, e o bloco de quatro estacas aqui 150 por 150. E aí esse de quatro estacas aqui, tanto de dois quanto de quatro, eu desenhei lá no CAD mesmo, fiz o diâmetro da estaca que é 30, a distância aqui entre elas que é 3,
Φ, então tem que ser, no nosso caso aqui, 90, né? 3 vezes 30, daria 90. Aí, de eixo a eixo, né? E aí, entra a face da estaca mais 15 centímetros. 15 para cá também. E aí a gente consegue 15 para cima também. E 15 para baixo também. Então, a partir disso aqui, a gente consegue saber o tamanho do bloco que a gente quer em relação ao diâmetro da nossa estaca, né? Então, ó, foi aqui, ó, calculadora. Ó, então, foi 90 mais. Do centro aqui para a face da estaca tem mais 15, porque ela tem 30 ao todo, então 15 mais 15. Aí ali mais 30 do outro lado, então 150 de um lado, e o outro vai ser esses 30 aqui, mais os 15 de cada lado. Então vai ser 30 mais 30 mais 15 mais 15, 60. Então dá os 150 por 60 ali que eu repassei para ele. E aí o bloco de 3 estacas eu mandei uma foto de um projeto. Eu mandei essa foto. E aí eu pedi para ele aqui colocar a altura de 60 centímetros. E aí eu pedi para ele calcular o volume para gente do bloco de 3 estacas para ver se estava certo. E aí ele chegou no valor que deu também no MBR, que é o 0,312 metros cúbicos por bloco, né? Então eu falei, não, pode gerar a tabela para gente aí. E aí ele trouxe essa tabela aqui. E aí, em vez de ele trazer as colunas com o número de estacas, ele trouxe por metro, como a gente tinha pedido lá para ele. Então, ó, ele pegou o bloco de... Trouxe aqui as resistências por metro, né? Aquelas resistências que eu tinha dado para ele. E aí ele pegou aquele N máximo da primeira planilha e dividiu pela resistência. Então, ele fez esse cálculo aqui, ó. Ó, 3,4 dividido por 1,91. 1,78. Então ele trouxe aqui que esse bloco, ou esse B1, ele precisaria de duas estacas. Então ele trouxe o volume da estaca e o volume do bloco, que é aquele de 150 por 60. E aí ele repetiu todo esse processo aqui com todos os blocos. E aí quando deu o bloco muito grande que eu não dei o tamanho para ele, ele me avisou que não calculou, que era o que eu tinha pedido lá atrás. E aí ele fez isso com uns 4 metros, 5 metros, 6 metros, até lá os 10 metros que eu tinha pedido. E aí aqui ele trouxe o quantitativo por estaca e por bloco. E a somatória final deles também. E aí, se a gente for ver, ele vai passando aqui de 6 metros até o 10, ele vai mostrando qual que é a solução mais eficiente. Então, chegou aqui pra gente que o de 9 metros, ele gastaria menos estaca e também menos blocos. O conjunto ali gastaria menos. Logicamente, aqui também teria que entrar em consideração o gasto que a gente teria com o aço, né, dos nossos blocos e das nossas estacas. Mas para um estudo pré-projeto aqui, né, antes de detalhamento, é interessante a gente, de forma rápida, que a gente chegar nesses valores, né? Então, a melhor solução aqui que teria para o nosso projeto seria essa profundidade de 9 metros, que gastaria aqui esses 99 metros cúbicos. Então, de forma rápida aqui, acho que, sei lá, em 10 minutos eu calculei a resistência do solo, passei para ele e ele chegou a esse resultado aqui. E aí ele trouxe aqui pra gente, ó, 10 metros já piora, porque a resistência maior permite menos estaca, mas o comprimento extra pesa mais do que o ganho nos blocos. Vale validar com o relatório de sondagem se 9 metros é viável em toda a área do terreno, que de fato é. Então, ele trouxe aqui também para a gente um estudo, nessa última coluna, que ele mostra a profundidade, o número de destaques, qual que seria o gasto menor se a gente tivesse variação nas metragens, na profundidade da estaca.
Mas como eu disse, eu prefiro sempre colocar o mesmo tamanho para ficar mais fácil lá pro pessoal da obra, né? Então, esse foi o vídeo. Ficou um pouco longo aí, mas acredito que deu para explicar bem como que eu usei a IA aqui para ajudar a gente a definir qual que foi a melhor solução para esse projeto, né? Para você que não me conhece, meu nome é Zé Vitor, eu sou engenheiro civil especialista em projetos de estrutura de concreto armado protendido. E nesse vídeo a gente falou aí sobre como utilizar a IA para ajudar a gente a escolher a melhor solução aqui de fundação profunda, que é bloco mais estaca, essa solução que você viu no vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, um comentário. E é isso, tamo junto.